Sentados. Boa noite a todos. Amados irmãos, que alegria imensa, que honra, que bênção para nós, maronitas, estarmos aqui de volta para esta Santa Igreja abençoada, para esta paróquia, para esta cidade vizinha nossa. Nós somos a paróquia de São Charbel, a paróquia maronita de Campinas. Agradeço grandemente ao Padre Fernando, o pároco desta Santa Paróquia, pelo convite, pela segunda vez que nos convida, nos chama, para recebermos a bênção deste altar e para que vocês possam conhecer um pouco o rito maronita, um dos ritos também da Santa Igreja Católica. Eu não sei se todos sabem que a Igreja Católica, ela tem 24 igrejas, chamadas em grego suiuris, ou seja, igrejas de direito próprio. São 24 igrejas. Uma dessas igrejas é a Igreja Católica Apostólica Romana de rito latino, que é a igreja de vocês. As outras 23 igrejas suiuris de direito próprio são todas católicas apostólicas, têm plena fé com a Santa Igreja, com o Santo Padre, porém, cada uma delas tem sua identidade própria, sua liturgia, tem sua cultura, sua história, sua luta. Seus santos não, porque os santos são para toda a Igreja Católica. Qualquer santo de uma dessas igrejas, ele é santo de toda a Igreja Católica. Santo Antônio, hoje, que celebramos a festa dele, é o santo de devoção também da minha mãe, que mora no Líbano, nasceu e mora até hoje no Líbano, é o santo de devoção dela, hoje é a festa dele. Acabei de vir da igreja de Santo Antônio, Mogi Guaçu, celebrei missa maronita lá também, que virou uma tradição. Todo ano eu celebro missa maronita na festa de Santo Antônio, neste dia da festa dele. Então, amados irmãos, estas igrejas têm liturgia própria. Por isso que vocês estão todos tentando acompanhar pelo folheto, a equipe litúrgica também está tentando acompanhar, e com certeza não é fácil uma vez ao ano, ou a cada 2 anos, conseguir captar todas as diferenças que existem. Isso, meus irmãos, se chama riqueza. Também eu, na primeira vez que eu participei numa missa latina, eu estava igual a equipe litúrgica também, procurando saber em que momento tem que levantar, em que momento tem que sentar, em que momento tem que abrir as mãos. Esta é a igreja que é diversos membros dentro do corpo do Cristo, que são todos unidos no mesmo corpo e o mesmo sangue, são salvos. Então essas igrejas, uma delas é a Igreja Maronita. E a Igreja Maronita, ela tem uma característica bastante importante no meio dessas 24 igrejas. A Igreja Maronita é a única igreja católica que nunca sofreu cisma ou divisão dentro dela. Desde o início, a Igreja Maronita, ela foi, continua e sempre será, com a graça de Deus, católica e fiel ao Santo Padre, porque ela nunca teve um ramo ortodoxo ou evangélico. Todas as outras 23 igrejas tiveram um momento de separação, alguns saíram da Santa Igreja. E as 23 igrejas eram, talvez, algumas delas, várias delas eram ortodoxos e voltaram para a comunhão com o Santo Padre. A Maronita não passou por isso e, com a graça de Deus, rezamos para que nunca passe por isso. Por isso que ela é conhecida como a Igreja Católica de sempre, e aquela que sempre será. Hoje também vocês estão ouvindo alguns cantos em outros idiomas. A grande maioria dos cantos, acho que até agora todos foram em aramaico, a língua de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a língua litúrgica da Igreja Maronita é o aramaico.
como a língua litúrgica da Igreja Latina é o latim. Na Igreja Maronita ainda é preservado o aramaico, não é preservado, é obrigatório. Nas palavras da consagração, aquele triságio que eu falei, junto o sinal da cruz, que 3 vezes repetimos, Kadeshat Aloho, que santo sois Deus, santo imortal. Essa oração, ela é fixa na missa e é rezada em aramaico. E daqui a pouco irei eu, só os sacerdotes, canta a consagração. As palavras da consagração são sempre obrigatoriamente para os sacerdotes maronitas, que as palavras da consagração sejam mantidas em aramaico. Não é opcional para nós, graças a Deus. E também o nosso coro, também abençoado, consegue e treina bastante para poder cantar a missa toda em aramaico também, para vocês poderem viver essa riqueza, a língua do Senhor, conseguirmos dar este pulo tão gigante, voltar para o tempo de Jesus, para a língua dele, para seu idioma. O que vocês estão vendo hoje não são 2 igrejas diferentes, é uma igreja só, unida, só que ela tem linguagem litúrgica diferente. Esta semana no rito maronita, domingo passado, todos nós e vocês, celebramos a festa do Espírito Santo, Pentecostes. E essa semana toda para nós ainda as celebrações continuam. O tempo de Pentecostes ainda vai longe. Vai mais algumas semanas e meses o tempo do Espírito Santo para nós. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, porque hoje vocês estão na semana eucarística, daqui a pouco vamos celebrar o Corpus Christi. Não se separa a Eucaristia do tema do Espírito Santo, não tem como. Se tirar o Espírito Santo, não há Eucaristia. E se você tirar a Eucaristia, você está limitando o trabalho do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vamos primeiro a sua identidade e natureza, a sua natureza. O que é o Espírito Santo? Espírito Santo, a natureza dele, ele é consubstancial ao Pai. Significa, tem na mesma substância do Pai. Qual é a substância do Pai e do Filho? Divina. A essência deles é divina. E ele é consubstancial a eles, significa é divino. Costumamos um pouco tratar, quando falamos de Deus, estamos falando só do Pai. Porém, quando falamos do Espírito Santo, também estamos falando de Deus. O Pai é Deus, também o Filho, ele tem na essência divina. A Santíssima Trindade, ela é unida e tem a mesma natureza, a mesma essência, que é a essência divina. Por isso que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, a natureza do Espírito Santo, a divina. E ele é, conforme Santo Agostinho, ele é coeterno. Participa na eternidade do Pai e do Filho. Existe sem começo e sem fim. Ele é coeterno junto com o Pai e o Filho. Agora, vamos pensar juntos, meditar na ação e a missão do Espírito Santo. A primeira ação do Espírito Santo, a ação criadora. Como assim? Esse Padre Maurita está falando que o Espírito Santo é o Criador? O que vocês acham? O Espírito Santo participou na criação? Esteve presente? Os seminaristas estão falando sim, porque é sim verdade. Então o Espírito Santo esteve presente. Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São João Clímaco, todos os santos da igreja, a herança, o patrimônio de fé, falaram do momento da criação do mundo, que o Espírito pairava sobre as águas. Significa, conforme Santo Agostinho, que este movimento que o Espírito Santo presente, significa que ele colocava ordem naquele caos ali. Por isso Santo Agostinho diz que o Espírito Santo tem que fazer o mesmo na minha vida, colocar ordem nos caos das nossas vidas. Então, o Espírito Santo
Santo participou. Ali estava presente no momento do Pai que estava criando o mundo. Aí eu te pergunto, e o Filho estava presente na criação? Estava. Onde? A palavra criadora de Deus. Deus criou o mundo através da palavra. Esta palavra é o seu Filho, Jesus Cristo. Viu por que chamamos Deus de palavra? Por que chamamos Ele de palavra? Porque Deus, Jesus, Deus o Filho, Ele é a palavra de Deus. Significa quando Deus pronunciou, quando Deus falou com o mundo, como diz São João, Ele falou em seu Filho. Por isso que o Filho, Ele é a palavra que saiu de Deus para o mundo. Ele é a palavra que resume Deus. A palavra, por isso que no Evangelho Jesus ficou triste. Felipe ainda não entendeu, meu filho. Sou eu que me vê meu Pai, porque eu sou a palavra dele, tenho a mesma essência divina dele. Então, esta é a ação criadora do Espírito Santo. Temos também outra ação e outra missão do Espírito Santo, importantíssima, e tem a ver também um pouco com Santo Antônio. Santo Antônio, uma das qualidades, das virtudes dele, era o amor pela palavra, pela Sagrada Escritura. E o Espírito Santo, como diz Santo Agostinho, ele é o autor divino das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo, ele é o autor. Não temos escolha, não é um livro que a gente compra ou não compra, que a gente adquire e depois a poeira fica acumulando ali na nossa estante, nunca abrimos, não temos contato. Irmãos, às vezes nós católicos temos mais devoções do que zelo à palavra de Deus. Antes de rezar meu terço, eu preciso ler a minha Bíblia, conhecer a palavra, a base de todos os dogmas. Não há dogma, não há santo sem a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo é o autor. Ele, através dos que escreveram essas Sagradas Escrituras, todos foram inspirados. Por isso que a palavra do Senhor é infalível. Infalível, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo, Ele que revelou, que inspirou aqueles que a escreveram. Esta então é a ação reveladora e inspiradora do Espírito Santo. A segunda ação do Espírito Santo, santificadora. Jesus disse: eu não vos deixareis órfãos. Significa o quê? Se não tivesse enviado o seu Espírito Santo, teríamos ficado órfãos de Deus. Então a sua Páscoa teria sido em vão, a sua morte teria sido em vão, a sua encarnação não teria sido comemorada por nós, se o Cristo não tivesse voltado e enviado o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo que deu continuidade, Ele que continua santificando. Santo Agostinho diz que Ele é o amor que une o Pai e o Filho, e Ele é o amor que une a Santíssima Trindade e a humanidade, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não temos salvação, e nem santidade, e nem santificação. Pergunto vocês, onde que o Espírito Santo nos santifica na igreja? Através de quê? Os sacramentos. O protagonista principal do sacramento não é o padre, muito menos a coordenadora de liturgia, ou o coordenador de liturgia, ou a equipe. O protagonista de todos os sacramentos é o próprio Espírito Santo. Por que nós falamos que o sacerdote, naquele momento da celebração, ele age in persona Christi? Não é porque ele é importante. In persona Christi, todos sabem, significa que quando ele atua, é o próprio Cristo que está atuando. Por quê? Aquele momento é o Espírito Santo que desce. Por isso que temos na missa claramente
um momento que chamamos de anamnese e epiclésia, a descida, a convocação do Espírito Santo e a descida dele. O sacerdote, naquele momento da consagração, no momento eucarístico, não só na consagração, no momento, ele é infalível. É infalível este momento in persona Christi. Se não fosse in persona Christi, não seria infalível, mas é Cristo que está agindo naquele momento, tendo a matéria certa, a forma certa. Um sacerdote validamente ordenado, ele age in persona Christi, sim. Gostam ou eles não gostam, age sim. É o próprio Espírito Santo que santifica sua obra. Ele que desce no batismo e ele te transforma num filho de Deus. No crisma você recebe o pleno Cristo, Espírito Santo. No matrimônio, é o Espírito Santo que une o casal. O Espírito Santo não é a força da palavra deles. Necessário o consentimento, mas não é o próprio consentimento que faz a união. É o Espírito Santo que une as partes. Por isso que esta união é chamada de indissolúvel. E outro termo mais simples, indissolúvel, significa irreversível. Não volta para trás. A mesma coisa, meu sacerdócio. A mesma coisa, o nosso batismo. Hoje essas heresias, qualquer igreja de esquina vai e batiza um católico porque quer batizá-lo de novo, vem cá e vai e batiza um católico ou outra igreja. Não existe isso. Batismo válido é uma vez na vida, não tem como, a pessoa se incorpora, o Cristo habita em nós, Essa é a ação santificadora do Espírito Santo nesta semana eucarística. A Eucaristia, ela é o sacramento dos sacramentos, ela alimenta a igreja. Sem ela não há sacerdotes, e sem ela não há fiéis, sem ela não tem salvação. Jesus não disse que eu estarei com vocês através dos passeios, vai passear para aquele lugar lá, para a igreja fulana, para o país tal, aí você estará unido comigo. Ele não disse se cantar aquilo, isso, ou se você ler esse livro, ou participar num grupo tal, ou você ser... Ele disse do seu corpo e o seu sangue, para que ele me transformar em corpo e sangue dele. Por isso, ele deu o seu corpo e o seu sangue, para que nós tornamos Cristos, no Cristo, em Cristo, com Cristo nós tornamos também Cristos, para poder sair desta igreja, aqui agora depois da missa, e transformar o mundo inteiro em Jesus Cristo. Então, amados, nesta semana eucarística, a beleza da Eucaristia supera toda a ação humana. Por isto que a última ação do Espírito Santo é a comunhão dos santos. São várias, eu escolhi 3 pontos, senão a gente fica uma semana também, não esgota nunca, Espírito Santo, os temas. Mas é a comunhão dos santos, ele une a todos os fiéis num só corpo, num só sangue, numa igreja só. E sabe a importância também da liturgia na comunhão dos santos? Muito importante. A liturgia não é do padre, nem dos fiéis, nem dos coordenadores. A liturgia é da Santa Igreja. Por isso é uma forma de comunhão, que as santas missas serão celebradas todas, em todas as igrejas, igualmente. Conto um segredo para vocês. A Eucaristia não pode ser enfeitada. As celebrações litúrgicas, quanto mais alguém enfeita, estraga ela. Ela é perfeita, ela é bela, com suas rubricas, com sua tradição, com seus textos litúrgicos, profundos, colocados, escritos pelos santos da igreja, são perfeitos. A liturgia é perfeita, a sua igreja católica é maravilhosa. Onde já se viu no mundo inteiro, qual instituição é como a igreja católica? Há pouco tempo estava em Roma agora, tivemos a oportunidade de se encontrar com o Santo Padre, também Papa Leão. Eu falei para o pessoal que estava comigo na viagem em Roma, aquela Roma grandiosa,
Peraí, quem que lembra quem que é o sucessor do imperador César, Augusto, do Nero, do fulano? Os maiores imperadores, quem que lembra quem eram e quem é o sucessor deles? Ninguém. Quem que é o sucessor de Pedro? Papa Leão, todos sabemos. O mundo inteiro esperou para ver o sucessor de Pedro, esta sua santa igreja. Onde já se viu você católico? Hoje, vai comungar daqui a pouco. A igreja católica é uma fé que se dirige a uma salvação para cada um. A igreja dá comunhão para todos os fiéis, um por um, no mundo inteiro. Milhares de fiéis hoje estão comungando. O sacerdote ou os ministros, olhando nos olhos de cada um, corpo e sangue de Cristo, e entrega a comunhão, a salvação, um por um. Onde que tem algo parecido neste mundo inteiro? Uma salvação para não tem? E o último ponto, amados, é de Santo Antônio. Santo Antônio, que conhecido por várias coisas, mas algo que é comum até no Líbano, é o padroeiro das coisas perdidas, dos objetos perdidos. Uma coisa popular, comum, eu não sei, tem essa tradição. Eu quero dizer que eu quero adotar isso para mim. Eu quero com vocês hoje rezar para Santo Antônio, para que ele devolva para a humanidade a sua identidade perdida. Muito mais que as coisas que perderam. Nós perdemos coisas muito mais importantes do que as coisas materiais. A humanidade está cada dia mais perdendo a sua humanidade, perdendo a sua fé, seus origens que vêm de Deus, da vontade divina. Pedimos a Deus devolver ao Santo Antônio, que interceda para todas as famílias, para devolver a identidade da família perdida, a força da família, a união e a unidade, a união da família, que está se perdendo um pouco. Devolver para os jovens a pureza, a luta pela santidade perdida. Devolver para toda a humanidade o Cristo que a humanidade está perdendo a cada dia mais. Lutem por isso. Procure Deus todos os dias na sua vida. E não se preocupe, Ele não está longe, está muito perto, está dentro de nós, está na Eucaristia. Louvado seja Deus por vocês estarem aqui lutando essa igreja. Louvado seja Deus pelo sacerdote que serve esta paróquia, que com certeza, fruto do seu trabalho, que esta igreja está, a cada vez que a gente vem aqui, está mais cheia, mais bela, mais digna para os sacramentos, para as celebrações. Louvado seja Deus por suas famílias. Que Santo Antônio abençoe a todos nós. E a São Charles, nosso padroeiro da nossa paróquia, a Santa Luzia, abençoe as nossas famílias, o nosso Brasil, a terra da Santa Cruz, a todos os que pedirem a salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professamos a nossa fé católica, cremos